Enquanto isso, Fazila está descansando e Raif diz que pelo menos agora ele consegue entender como se sente sem poder se mover. Fazila diz que não precisa ter problemas nas costas para entender o filho. Raif está com um livro nas mãos e conta à mãe que, pelo que viu, seus melhores trabalhos como escritora foram os primeiros que ela escreveu. Então, quem ficou famoso quando estava perdendo o talento? Ele se aproxima um pouco mais e conta que as pessoas acham que ela parou de escrever porque se dedicou a cuidar do filho inválido, mas o que não sabem é que ela aproveitou aquele acidente para esconder o fato de não ter escrito como deveria. Assim como antes, o pior de estar imobilizado é que você não consegue ouvir os fatos, só consegue deitar e ouvir os outros. A campainha toca e Raif se aproxima da porta para abri-la. Vemos que é Seida quem lhe conta que só foi trazer algo que levou por acidente. Fazila pergunta da sala quem ela é e Seida entra rapidamente dizendo que foi ela quem cuidou de Raif por um dia, mas que ela teve que se ausentar por motivos imperiosos. Ela entra na sala e ao ver Fazila pergunta se eles já se conheciam. Fazila lembra que eles se viram no refeitório do hospital, embora não tenham tido o melhor encontro. Ela pergunta por que ele veio. Seida diz que ele trouxe algumas coisas que pertencem a ela e pergunta se já encontraram alguém para cuidar do filho. Raif intervém e diz que não encontraram ninguém, se ela tiver interesse pode voltar. Fazila diz ao filho que eles deveriam discutir o assunto primeiro entre si, mas Raif responde que isso não é necessário. Fazila diz que está bem e Seida tenta abraçá-la emocionada, mas Fazila grita de muita dor. Raif avisa Seida que eles estão com um pouco de pressa para que ela os ajude já que sua mãe não consegue se mexer. Fazila pergunta o que ele tem na bolsa e Seida, um pouco envergonhada, mostra o chapéu que pegou. Ela avisa que já sabe onde colocar e vai para o quarto. Vemos que Raif sorri ao ver como sua Seida incomoda sua mãe. As crianças estão dormindo e Bahar está sentado com Enver em frente à fogueira. Ele diz a ela que acampar é uma boa ideia, embora seu humor tenha mudado um pouco. Bahar diz que eles gostariam que todos estivessem com eles. Enver diz a ele que sua esposa Tissa está sempre com ele, na verdade ela está e isso não é mentira. Bahar diz que às vezes sente que a mãe também está com ela, assim como Sarp. No final das contas ela gosta de conversar consigo mesma pensando que eles estão com ela e conta como foi e tudo o que ela fez. Enver pergunta se ela também consegue vê-los e Bahar, sorrindo, diz que sim, ele viu sua mãe na noite do funeral dela e Sarp há apenas alguns dias. Enver diz com entusiasmo que achava que estava enlouquecendo, mas... agora que você sabe que é muito bom. Bahar diz que sempre se perguntou por que os via em seus sonhos, mas então viu Sarp tão bonito e feliz que entendeu que ele estava bem e também viu sua mãe que parecia muito jovem. Enver apaga o sorriso do rosto ao saber que Bahar se referia apenas aos sonhos e não à realidade. Ele observa que a Tissa aparece atrás de Bahar e caminha em direção à floresta. Enver apenas olha para ela com tristeza e Bahar pede para ela apagar o fogo e ir dormir. Bahar acorda e sai da tenda. Enquanto caminha ouvimos sua voz dizendo que as pessoas o aconselham a esquecer seu passado, mas o que eles não sabem é que mesmo que as marcas do passado sejam apagadas, é impossível se livrar disso. Vemos o caixão de Sarp sendo enterrado. Bahar diz que essas marcas não vão desaparecer e ficarão com ela para sempre. Ela cai no chão e toca a terra com as mãos. Bahar respira fundo e se lembra do momento em que o médico veio até ela e deu a má notícia sobre a morte de Sarp. Bahar deu um grito de partir o coração e chorou. Arif voltava para seu quarto com a policial e quando a viu tentou se aproximar para saber o que estava acontecendo. Bahar gritou com ele para ficar longe dela e deixá-la em paz. Depois abraçou Fazila novamente enquanto chamava incessantemente pela mãe. Bahar toca a terra ao seu lado tentando se sentir próximo da terra que cobre o corpo de Sarp. Ela se lembra do dia do funeral de Atice e Sarp e sente que também está sendo enterrada. De repente ela acorda assustada e vê que são seus filhos colocando flores nela. Bahar se levanta e diz que irá preparar o café da manhã. Enver pergunta se ele se sente bem. Bahar diz que todas as manhãs se sente muito mal, mas com o passar das horas ele melhora. Ao abrir os olhos vê que é um dia novo e completo para viver, mas não sabe o que fazer e só sabe que precisa sair da cama. Todas as manhãs são assim, chamam as crianças para virem tomar o café da manhã. Por outro lado, vemos que Fazila acorda e ouve uma mulher cantando em sua casa. Ela percebe que é Seida e tenta ligar para ela, mas Seida não a ouve. Com muito esforço e dor,
Fazile se levanta e sai do quarto. Ela vê que Seida está limpando as janelas e pede que ela desça dali, pois esse não é o seu trabalho e é muito perigoso para ela fazê-lo. Seida obedece e Raif se aproxima deles dizendo que fizeram muito barulho. Fazile pede que Seida vá até a cozinha explicar como eles tomam café da manhã, mas Seida diz que já preparou o café da manhã e vai colocar na mesa. Ela vai até a cozinha. Fazile diz ao filho que se pudesse não permitiria que aquela mulher trabalhasse um único dia em sua casa, mas eles precisam dela. Ela vai até a cozinha e pede a Seida que leve o café da manhã para o terraço. É tradição comer lá sozinho com o filho. Seida diz que está bem. Fazile pergunta como está Bahar e Seida diz que está muito mal. Na verdade, tem sido difícil. Poucos minutos depois vemos que Fazile e Raif já estão à mesa comendo. O escritor pede que Seida saia e ela ligará para ela quando precisar. Seida obedece, mas antes de sair é imprudente e pergunta por que só os dois estão tomando café da manhã e não com o marido e pai do filho. Fazile diz que ela não deve perguntar sobre coisas que não são da sua conta, pois seria melhor se ela de agora em diante não pergunte nada sobre a vida deles. Seida entende e vai embora. Raif olha atentamente para a mãe e os dois permanecem em silêncio. Henry foi buscar Enver, Bahar e as crianças e agora eles estão voltando para a cidade em seu carro. Doruk diz que voltará para a escola em breve. Henry sorrindo diz que sabe, é a melhor escola de Istambul e ele tem certeza que eles poderão falar inglês no verão. As crianças estavam se referindo à escola normal e Enver tenta mudar de assunto, mas Henry continua dizendo que aquela escola tem até piscina e eles podem andar a cavalo. Nizam pergunta a qual escola ele está se referindo e Bahar ele apenas diz que Henry está confuso. Nizam sorri e diz à mãe que provavelmente está tentando esconder a surpresa. As crianças agora não param de perguntar em que escola irão. Bahar confessa para eles que não foi ela quem preparou tudo, mas sim Nezir, que os matriculou em uma excelente escola. Embora se não quiserem sair da escola em que estão podem ficar, pois lá tem seus professores e amigos. Nizam diz que não tem problemas em mudar de escola e que uma melhor seria incrível. Bahar não tem escolha senão dizer aos filhos que assim será. Eles chegam na casa de Enver, que se despede, sai do carro e suspira antes de entrar em casa. Então Henry leva Bahar e os filhos para seu apartamento. Começam a desmontar as coisas e Arif sai do prédio. As crianças o veem e correm para abraçá-lo. Bahar apenas olha para ele e diz que é bom que ele tenha voltado. Ele agradece. As crianças felizes pedem que ele entre em casa com elas, mas Arif diz que tem coisas para fazer e deve ir embora. Bahar e as crianças sobem para seu apartamento. Henry pede a Arif que venha amanhã ao refeitório para conversar. Arif diz que tudo bem e eles se despedem. Fazile está assistindo TV com o filho e diz que disse a Seida que ela não precisava passar a noite com eles e que ele ainda não foi embora. Seida entra na sala e pergunta se lhes oferecem mais alguma coisa antes de sair. Fazile responde que não, mas Raif diz que quer um café e nada de açúcar. Seida sorri e diz que vai preparar agora mesmo. Fazile pergunta ao filho por que ele vai tomar café a essa hora se ele nem gosta. Raif responde que só estava com um pouco de vontade. Depois de um tempo, Raif está tomando seu café. Seida se aproxima e avisa que irá embora, mas pode ficar se precisarem. Fazile diz que não e lhe deseja boa noite. Seida caminha lentamente até a porta, calça os sapatos e sai. Fazile lembra que havia prometido entregar Seida para ela pegar o ônibus, mas como não conseguiu mais encontrá-la, diz que entregará a ela amanhã. Sirin termina a jornada de trabalho no refeitório e se despede de Henry. Entrega-lhe o primeiro pagamento em um envelope e avisa que vai esperar ela trabalhar amanhã. A maluca ondulada diz que está bem e sai do local. Ela liga para o pai e pergunta o que ele está fazendo. Enver conta que estava fazendo compras e já está voltando para casa. Sirin diz que irá à casa de Bahar porque prometeu comprar um bolo para os sobrinhos com o primeiro pagamento. Enver a parabeniza por isso e os dois se despedem. Enver entra em casa e começa a ligar para Tice. Ele avisa que tem boas notícias. Sua filha Sirin foi visitar Bahar. Eles estão se dando bem e podem passar algumas horas sozinhos sem serem incomodados. Ele fica ligando para Tice e a procura por toda a casa. Leva as compras para a cozinha e diz que vai preparar algo delicioso para eles comerem enquanto assistem TV. Sirin chega na casa de Bahar e cumprimenta a todos. Ela dá a eles o bolo que prometeu comprar e Bahar agradece. Ela coloca dentro da geladeira para comer depois do jantar.
Sirin percebe que a geladeira está vazia e diz a Bahar que se ele precisar de dinheiro para comprar comida ela pode emprestar, pois são irmãs. Bahar diz a ele que não é necessário. Sirin diz-lhe que ouviu dizer que Arif foi libertado da prisão. Não podem permitir que ele seja libertado e devem denunciá-lo novamente, pois ele assassinou 2 pessoas. Bahar o lembra que o que aconteceu foi apenas um acidente. Arif estava apenas tentando levá-la ao hospital e se ela não tivesse desmaiado nada disso teria acontecido. Ela pede a Sirin que não desconte em Arif, se ele quer culpar alguém então deveria culpá-la. Sirin diz em voz baixa que sua irmã será a próxima a morrer e então Bahar diz para ela não continuar falando sobre isso. Comente este capítulo e não se esqueça de se inscrever. Até a próxima, amigos.